E o áudio tudo certinho. Aí, tudo certo, tudo certo. Muito bom estar com vocês ao vivo para a nossa última aula dessa semana, a semana Imagem de Propósito, né? Fico feliz por ter você aqui comigo e você que me acompanhou aí durante toda essa semana, né? Provavelmente acrescentou algumas coisas aí de conhecimento, acredito que você pôde aprender, né, bastante. Espero que tenha sido útil para você e hoje vai ser uma aula muito boa também. Antes, eu quero só fazer uma consideração, porque nós temos aqui um Instagram, tá? Tá ativo, e aqui no YouTube, tá bom? E você que está no Instagram, também muito bem-vindo. Eu quero te encorajar a assistir essa aula pelo YouTube, porque o YouTube foi onde nós preparamos o material, então tem uma hora que eu vou inserir um vídeo de exemplo e ele só vai aparecer para quem está no YouTube, tá bom? Então conecta lá no link no YouTube e você vai ter uma experiência melhor com essa aula, certinho? Bom, então para você que está aqui nos assistindo, essa semana começou com a primeira aula falando a respeito de luz, né? Eu tenho luz, você tem luz. Você tem luz em dois sentidos, como nós comentamos na nossa aula. Você tem luz naquilo que diz respeito ao que Deus colocou, confiou às suas mãos para brilhar, para influenciar as pessoas, mas também você também tem luz na sua casa, né? Luz para fazer o seu cenário, montar o seu set, assim como eu montei o meu set aqui, tá? E uma das coisas que eu comentei, tá bom? Com exceção desta aula especificamente que eu estou transmitindo aqui também pelo Instagram, mas todas as outras aulas, todos os outros materiais foram feitos através do celular, tá bom? Por que que essa aula específica não está sendo transmitida pelo celular? Porque a forma como eu liguei no computador e eu quero inserir um vídeo pela câmera seria uma maneira mais adequada e para que eu também continuasse transmitindo pelo Instagram. Então nós estamos transmitindo para duas plataformas, YouTube e Instagram, no celular aqui, e eu vou ficar olhando principalmente para a câmera do YouTube, falando com vocês. Beleza? Bom, na segunda aula, primeiro nós tivemos essa primeira aula falando sobre luz, nós falamos um pouquinho sobre escolher o cenário, você avaliar o que você tinha disponível, lembra disso? A gente foi ligando e apagando luzes lá na casa da minha mãe, no quarto da minha mãe, lembrando que isso tudo começou quando eu vi uma necessidade, né? Eu já tinha cursos, eu quero deixar claro que desde 2012 eu dou cursos de fotografia, especialmente para iniciantes. Isso começou com uma viagem que eu fiz à África, em Moçambique, e eu precisava de levantar um recurso para pagar as despesas. É uma viagem voluntária e eu tinha que levantar isso. Começou com um curso. E o curso foi uma experiência muito bacana. Eu particularmente gostei muito mesmo da experiência. Foi super interessante. Foi algo transformador para mim, tanto o curso quanto a viagem para Moçambique. Quando eu fiz isso, criou uma rotina, as pessoas começaram a perceber e eu comecei a fazer curso. Então, o curso online de fotografia, isso eu já tenho desenvolvido, mas essa semana Imagem de Propósito, ela começou com a necessidade da minha mãe, né? Onde ela precisava de gravar vídeos, mas ela tinha algumas dificuldades. Eu fui na casa dela ajudar a entender o que ela tinha disponível. Ela tem um bom celular, mas ela não tinha nada de equipamento profissional no que diz respeito a fotografia e vídeo para a internet, para lives. E eu falei, não, com o que a senhora tem aqui dá pra gente resolver, fica tranquilo. E a gente começou a avaliar isso. Falei, poxa, acho que mais gente tem essa necessidade. E daí já começou as aulas, já começou o processo de criação, né? E lá na casa da minha mãe, nós temos ainda, né, luzes disponíveis decorativas, né? Teve uma pessoa que até comentou, falou, nossa, mas eu não tenho esse tanto de luz na minha casa. Mas olha só, o objetivo é você trabalhar com o que você tem. Por outro lado, teve pessoas que viram luzes aonde nunca tinham observado nesse sentido, né? Eu achei até legal, coloquei o depoimento da Yasmin, onde ela ligou a luz do banheiro, apagou a luz do teto, ligou outra luz de outro cômodo que entrava, né, de forma suave no quarto, e ficou tão legal. Quando você para e observa e testa, o segredo é testar. Apaga uma luz, acende outra. Mas como que a gente testa vendo bem isso? Primeiro a gente apaga tudo. E depois vai ligando uma a uma. Liga uma, apaga. Liga outra, apaga. E depois a gente faz a soma dessas luzes para chegar no resultado. Quando a gente fez isso, a gente conseguiu alcançar
a luz que nos agradava, aquilo que a gente queria, né, como perfil daquela live, né, como característica daquela live. Após isso, nós levantamos um outro ponto. Teve o desafio na terça-feira. Muitas pessoas me mandaram fotos, vídeos do que estavam fazendo. Achei super bacana. Foi uma experiência muito gostosa. Eu pude comentar, fazer observações em alguns casos. Foi bem interessante. E na quarta-feira nós falamos sobre o que mostrar. O que mostrar, nós estávamos falando do cenário, do que deixar à vista na sua cena, porque tem coisas que às vezes chamam a atenção de formas negativas, O interessante é que, de propósito, como é o curso, eu comecei com tudo fora do lugar nesse dia, Então tinha uma porta com guarda-roupa, porta de guarda-roupa aberta, tinha um cabide com roupas no fundo, tinha coisas em cima da mesa e tal. E algumas pessoas falaram assim, nossa, acho que o Thiago esqueceu, e agora, nossa, não sei se eu falo para ele. Depois, ao longo da aula, entenderam que essa era a intenção, mostrar que de fato incomoda. Pode ser que você não percebeu isso no começo da aula. Se você não fez essa aula, corre lá também e assiste. Ela está disponível até domingo, todas as aulas estão disponíveis. Mas algumas pessoas ficaram incomodadas, falaram assim, gente, esse cabide, como é que o Thiago não viu isso e tal? E demorou a entender. Quando chegamos nesse ponto da aula, tudo fez sentido. Então, como eu recebi os comentários, eu quero te falar, de fato incomoda. De fato chama a atenção das pessoas. E chamar atenção para algo que não tem a ver com o que você está falando, você distrai o seu público. É legal você ser o mais objetivo possível nessa questão do cenário, e que o cenário tenha a ver com você, com a sua proposta, com o que você quer comunicar. Certinho? Galera, eu quero lembrar você que, como nós estamos no YouTube e você acessou esse link, você também que está no Instagram, seja muito bem-vindo. E se você tiver possibilidade, corre para o YouTube, porque lá você vai ter uma experiência melhor. Como eu já comentei, vai ter um momento que eu vou passar um vídeo, e esse vídeo ele só vai chegar para quem está no YouTube, pela ligação que nós fizemos. No Instagram a transmissão é direta pelo celular, mas no YouTube eu consigo colocar outras informações. Então lá a experiência está mais interessante. Se for possível para você, se conecte no YouTube, que vale a pena. Nós estamos interagindo também nesse momento. Então eu estou aqui olhando para a câmera, mas a minha esposa, nossa equipe técnica, está logo à minha frente, do outro lado da mesa, avaliando, acompanhando e vendo todas as mensagens. Tudo que você comentar aí na timeline do YouTube, ela vai passar para mim, para a gente fazer essas observações. Então fica à vontade para deixar os seus comentários, são muito bem-vindos. Eu quero que essa aula seja um pouco mais interativa, certinho? Vamos continuar então. Como eu disse, eu já fazia esse curso de maneira presencial, tá? E ele de maneira presencial, ele normalmente acontecia em torno de 2 vezes por ano, em alguns anos 1 vez por ano, porque eu relacionava ele com essas viagens de propósito, com propósito às vezes voluntário, às vezes missionário, às vezes social, ou às vezes isso tudo junto. E as oportunidades que eu tive nesse aspecto foram, eu fui para Moçambique 2 vezes, eu fui para o Amazonas uma vez, para Moçambique foi com a Missão África, para o Amazonas foi com a Missão Amazonas, eu estive no sertão brasileiro com a equipe lá do MEF, Missão Esperança e Fé, um trabalho fantástico também que eles realizam lá. Estive com o pessoal da Jocum em 2 ou 3 trabalhos. Foram também experiências fantásticas, que foi com um trabalho que chama Natal na Estrada, um trabalho transformador também. E tive algumas outras oportunidades. Nisso, eu comecei a desenvolver mais essa questão do propósito, do porquê que eu fazia minhas imagens. E eu queria até repartir um pouco disso com vocês, porque faz muito sentido para mim, quando a gente fala imagem de propósito como tema do curso, como é o caso, nós estamos tratando como esse tema aí, imagem de propósito em 2 sentidos. No sentido intencional das imagens que você vai fazer. Você não vai fazer imagens por sorte, você não vai alcançar bons resultados por sorte, mas você vai alcançar bons resultados por aquilo que você já sabe alcançar com o seu equipamento, com a sua câmera, com o que você tem nas suas mãos. Quando você aprende a regular, a ser intencional no que você está fazendo, essa é uma característica do curso. Outra característica que eu quero agora
nessa aula especificamente, te chamar mais atenção para ela, é o propósito do que você faz. Tá? E para isso, eu quero te contar um pouquinho de como foi essa experiência para mim. Tudo isso que eu disse para vocês em relação à Missão África, Missão Amazonas, isso tudo começou a fazer muito sentido para mim a partir de 2012. E quando eu comecei nesse processo, quando eu comecei a participar dessas coisas, isso começou a mudar a minha fotografia num outro aspecto, também no trabalho que eu executava essencialmente com fotografias de casamento. Tá? Tudo começou na fotografia para mim, eu comecei alguns destaques trabalhando com músico. Fotografando cantores, fazendo capas de CD, fazendo artes. E chegou um momento, né, aqui na minha região, que, graças a Deus, né, por a honra é dele, eu virei referência em trabalhos com músicos, em trabalhos de capas de CD, né, fazendo encartes, coisas assim. Hoje, né, isso é muito difundido, mas na época era um processo muito diferente. Né? Os CDs eram impressos, nós estamos falando de coisas aí de 16, 17 anos atrás, os CDs eram impressos, valorizava-se muito o encarte. Né? Hoje a imagem vale muito também para a internet, mas nós estávamos falando de um outro processo que na parte de diagramação, criação, era bem diferente. Quando eu comecei a trabalhar com os músicos, isso virou referência. Aonde que isso tudo fez sentido e por que que virou referência? E aí eu quero levantar um ponto para você. A gente fotografa, a gente cria, inclusive naquilo que você faz hoje no seu trabalho, a gente é melhor quando a gente é verdadeiro, transparente, sincero no que a gente faz. E aonde que isso começa para mim? Né? Lá com 12 anos, quando eu era criança, eu comecei a tocar teclado na igreja, eu cheguei a comentar isso em outra live que a gente fez aqui. E esse voluntariado na igreja sempre fez muito sentido para mim, música sempre fez muito sentido para mim. Como eu gostava de música, como eu já tocava, nós chegamos a gravar um CD, quando eu tinha 15 anos nós tínhamos uma banda que chamava O Verbo, e essa banda chegou a gravar CD em estúdio e tal. Como eu tive essa experiência, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu trouxe algo que eu gostava para fazer parte daquilo que eu estava executando. Então, com base nisso, nesse raciocínio, eu quero te fazer uma pergunta agora. As pessoas dizem o seguinte: para a gente ser feliz, a gente tem que fazer o que gosta. Você já escutou isso, não já? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que para ser feliz a gente tem que fazer o que gosta? Escreve para mim. Escreve aí no comentário no YouTube. Você no Instagram também pode escrever, né? Como eu disse, se você puder ir lá para o YouTube, vai ser interessante essa experiência, mas se não, pode escrever aqui mesmo. Você acha que para ser feliz a gente tem que fazer o que gosta? Escreve aí para mim. Felicidade é igual a fazer o que gosta. Tá? Essa é a primeira observação em relação a essa questão da imagem de propósito que eu quero falar com vocês. Só um minutinho. Bom, estão escrevendo aí? Como é que tá, meu amor? Ainda não, gente, vamos escrever aí. Se você acha que para ser feliz nós temos... alguém escreveu aqui. Para ser feliz. Opa! Para ser feliz, você acha que a gente tem que fazer o que gosta? Bom, o que acontece? Como eu disse para vocês, eu já tocava teclado, eu já tinha CDs gravados, por isso eu comecei esse trabalho com músicos, né, na fotografia. Não só isso, eu fotografava outras coisas também, mas isso era algo que chamava muita atenção, que queimava muito no meu coração. Algo que para mim fazia muito sentido, né? E com isso eu me destaquei. Me destaquei porque, como eu gostava, eu fazia o que eu gostava. Né? Eu fazia algo que tinha uma relação. Ao longo dos trabalhos que eu fui fazendo, né, fotografia de músico era uma vertente, mas não era a única. Eu também fotografava muito casamentos, fotografava muito ensaios de moda e outras coisas. Casamento também sempre foi algo que para mim fez muito sentido. Tá? Eu comecei a namorar com a Adriana, eu tinha acabado de fazer 16 anos de idade, né? E nós namoramos até os 21, com 21 eu me casei, com 25 nasceu o Felipe, com 28 nasceu a Aninha, e casamento para mim é algo que faz muito sentido, é algo que eu acredito muito. Tá? Como eu acredito muito em casamento,
e eu aconselho casais a esse respeito. Eu acho que vale muito a pena, eu tenho uma experiência boa nesse sentido, apesar de que tem desafios sim, mas é algo que eu aconselho, é algo muito bom. Como eu acredito nessas coisas, isso me ajuda a ser inteiro naquilo que eu faço. Então, eu também, além de músicos, me destaquei bastante na minha região em relação à fotografia de casamento. Tá? E para quem me conhece aqui, já teve noção disso no meu trabalho. Se você acessar meu site, você vai ver muita coisa nesse sentido. Porque casamento para mim faz sentido, então eu me conectava com as pessoas, eu me conectava com os casais, eu conseguia entender o que eles estavam sonhando, participar disso junto com eles de forma verdadeira e de fato me interessar e me empenhar no resultado. Eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer algo que marcasse a vida daquelas pessoas, entregando meu melhor e tudo. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de alinhar a nossa vida, né, em relação a um objetivo, aquilo pelo qual, né, nós fomos chamados a fazer. Né? Quando eu alinho essa questão do casamento, dos músicos e tudo, isso diz respeito a algo que eu gosto. Né? Mas a fotografia em si também é algo que eu gosto muito, mas não é algo que eu sonhei lá no começo. Eu fui desenvolvendo isso, me interessando, entendi isso como uma profissão. Tá? Fazer o que gosta, na minha opinião, não é diretamente relacionado a ser feliz. Quando eu te fiz aquela pergunta mais no começo. Você acha que para ser feliz você tem que fazer o que gosta? Bom, não necessariamente. Eu acho que é um pouquinho diferente essa resposta. Eu acho que você tem que gostar do que faz. E gostar do que faz não necessariamente é fazer o que gosta. Porque às vezes se eu te perguntar, então você tem que fazer o que você gosta. Bom, às vezes o que você gosta você poderia falar assim, então eu vou ser jogador de futebol. Então eu vou ser jogador de videogame. Então eu vou, sei lá. E você pode gostar de coisas que não necessariamente podem ser produtivas. Não que essas coisas não sejam produtivas, existem profissionais em todas essas áreas. Mas fazer o que gosta e gostar do que faz, a diferença está em tudo que você pegar para fazer, você faça bem feito. Tudo que você pegar para fazer, você coloque seu coração naquilo e goste do que você está fazendo. E você vai trazer os conceitos da sua vida para isso. Como eu disse em relação à música, com o meu trabalho de músico, tá? Como eu disse em relação ao casamento com as minhas fotografias de casamento. Quando eu comecei a gostar daquilo, né, quando eu me empenhei, me dediquei para gostar daquilo, a minha vida ela começa a fazer parte, né, e toda a minha história ela influencia naquilo que eu estou exercendo. E mais uma vez, aonde que isso diferenciou no meu trabalho? Quando eu comecei a fazer esses trabalhos voluntários, esses trabalhos missionários, isso começou a queimar muito no meu coração. Eu comecei a gostar demais disso. Eu queria fazer mais isso e me empenhei para que isso crescesse. Quando eu comecei a fazer isso, indiretamente ou até diretamente, essas coisas, essas questões começaram a influenciar a minha fotografia nas outras áreas. Seja músico, seja moda, seja casamento, principalmente na fotografia de casamento, que foi algo assim que marcou muito a minha carreira. Na fotografia de casamento, quando eu comecei a fazer os trabalhos voluntários, ela mudou a linguagem. Tá? Como assim mudou a linguagem? Eu tinha uma fotografia, antes de fazer esses trabalhos voluntários, eu tinha uma fotografia mais técnica. Não que eu perdi a técnica, mas eu tinha uma fotografia mais plástica, mais bem montada, com uma luz mais trabalhada e tal. Quando eu comecei a fazer os trabalhos voluntários, sabe o que eu comecei a perceber? O valor da naturalidade em eventos como um casamento. O valor da espontaneidade, o valor da sinceridade, da honestidade, da transparência, daquilo que foi a emoção do que aconteceu. E comecei a me preparar para isso, porque quando eu fazia um trabalho, por exemplo, na África, eu tinha que ter algumas características para me garantir um bom resultado, como descrição. Em trabalhos assim, você não chega com a câmera grande, com lentes grandes e vai apontando e chegando na cara de todo mundo e chamando atenção. Se você faz isso, você vai ter boas fotos, mas você vai ter boas fotos posadas. Se você quer se diferenciar com fotos de fato que tiram fôlego, fotos assim que são aquelas assim, meu Deus, como que ele conseguiu achar isso, ver isso? E você criar situações não, estar pronto para situações que acontecem naturalmente, que são as mais fortes em eventos assim, como esse trabalho da Missão África, né? As fotos espontâneas são as que mais traduzem
o momento, a emoção, o sentimento, você precisa se preparar para isso. E quando você se prepara e começa a observar, aquilo vai mudando você, né? Isso começou a fazer parte de mim, e na hora que eu chegava num casamento, eu não conseguia ver diferente mais as coisas. Porque eu começava a fotografar as pessoas de acordo com aquilo que já eram os meus conceitos. E meus conceitos foram evoluindo, foram amadurecendo, né? Eu trazia comigo a questão da música, eu trazia comigo a questão do meu casamento, mas eu também trazia comigo agora a questão dessa emoção que eu queria trazer no evento, dessa naturalidade, dessa sinceridade, dessa simplicidade também. Minhas fotos começaram a mudar. Eu lembro quando eu comecei essa mudança, um grande amigo meu, fotógrafo também muito conhecido aqui na minha região, né, um ótimo profissional, que hoje também é até pastor de uma igreja, ele fala comigo assim, cara, como que você sai para fotografar agora com esse equipamento, sem flash, e dá esse resultado? Como que... Eu ainda não estou entendendo isso. E a gente trocava muita ideia, porque foi uma mudança de chave muito grande. E para a época, para a tecnologia disponível, realmente foi um desafio muito grande, porque eu fotografava com muitos flashes, muitos auxiliares. A gente ia para eventos, para um casamento, em torno de 5 profissionais só para fotografar, que eram 2 fotógrafos e 3 auxiliares de luz, segurando flash, fazendo composições. Nada contra quem faz isso, fica lindo, quem trabalha com toda essa composição luminosa, artificial, mas assim, bem montada, fica ótimo. Mas essa começou a não ser mais minha linguagem, isso já não combinava mais. E eu comecei a entender, no meu estilo, como que essa descrição poderia fazer parte. E eu comecei a inserir isso no meu trabalho. E descrição virou minha característica. Foto espontânea virou minha marca. As pessoas vinham, sabiam que aquelas fotos eram minhas, porque elas começaram a entender que eu tinha uma linha, uma linguagem que foi influenciada pelos trabalhos, como eu disse, né, os trabalhos voluntários. Porque num trabalho voluntário, isso é o que conta, né, como eu disse. Aplicando isso e adaptando, entendendo, fui criando essa linha. Por que isso tem a ver com você? Pode ser que você fale assim, mas eu nem quero mexer com foto, eu quero só gravar vídeo pela internet. O que você grava, o que você fala, o que você comunica, tem que ter a ver com as suas experiências. Isso é uma soma de quem você é até aqui, do que você aprendeu desde a sua infância e do que você aprendeu semana passada. Não queira ser na internet quem você não é, isso é insustentável, isso dura pouco tempo. Você pode até começar assim, mas isso dura pouco tempo. Então, seja quem você é. Se você é uma pessoa rica em detalhes, seja detalhista. Se você é uma pessoa simples, seja simples. Claro que simples, mas com uma medida, né? Uma medida de qualidade, uma medida de, vamos falar assim, o mínimo possível para encantar o seu cliente do outro lado. Mas seja você mesmo. Isso é muito importante. É muito importante. Porque se você tenta falar de coisas que você não gosta só porque é moda, só porque é o que vende, só porque é o que as pessoas querem ouvir, isso fica cansativo para você. Você tem que se identificar no que você está comunicando. Isso é muito importante, tá? Bom. Conferindo aqui. Só um minutinho. Enquanto isso, como é que tá os comentários? Tem algum comentário novo, amor? Fiz uma anotação muito longa. Bom, como eu disse para você, a coerência ela é muito importante. E voltando aí num tema que eu até falei ontem na live com a Ilma, quando eu decidi fazer essa live, fazer essa semana, pensando em ajudar você a fazer e alcançar os resultados com o que você tinha nas mãos, com o que você tem nas mãos, nós começamos com um objetivo e nós nos limitamos por isso. Porque eu pensei o seguinte, eu não posso fazer algo com essa qualidade de imagem, com essa câmera, gravar algo e falar assim, faça com o que você tem nas mãos que vai dar certo. Se eu ia falar sobre fazer com o que eu tenho nas mãos, eu tenho que, no mínimo, usar
o que eu tenho nas mãos proporcional ao que você provavelmente tem. Poucas pessoas aqui têm câmeras profissionais. Poucas pessoas aqui têm uma estrutura de iluminação profissional. Possivelmente, né, às vezes 1% aqui vai ter isso. Então, o que nós queremos nessa semana é te incentivar com o que você tem. O que você tem é o suficiente para você começar. O que você tem serve para você já causar uma boa impressão. Você só precisa de ser ousado e usar bem os recursos que você tem na mão, né? Foi interessante que eu citei um exemplo numa das aulas de que a minha mãe, o celular dela tem 3 câmeras, e aí um dia eu fui tirar uma foto para ela, eu usei outra câmera, ela, ué, como que você fez isso? Né? E aí eu peguei e falei isso, uma pessoa mandou um áudio para mim falando assim, nossa, e a hora que você falou isso eu olhei atrás do meu telefone e vi também que ele tinha 3 câmeras e eu nem sabia. Você precisa de conhecer o que você tem nas mãos. Você precisa de conhecer os recursos que você tem nas mãos. Você precisa de conhecer o que o seu celular é capaz de fazer. E as luzes da sua casa, você posicionando elas, você também vai ver o que elas são capazes de te oferecer. Nós falamos um pouco sobre posição de luz, nós falamos um pouco sobre posição de câmera nas aulas. Tá? Mais uma vez, você que não assistiu, corre lá e vê. Ainda dá tempo, até domingo essas aulas estão no ar. Mas nós temos mais para falar sobre isso. A câmera desligou, amor? Não, né? Não. Ela fez um barulho. Nós temos mais para falar sobre isso. Uma das questões que eu quero também te dar uma dica importante é a suavidade da luz. Tá? Porque de lá para cá eu observei algumas coisas, algumas pessoas me mandaram alguns materiais, e às vezes a gente liga uma luz muito próxima. Oi? Só um minutinho que a câmera parece que deu um probleminha. Voltou? Bom, uma das questões que eu percebi no que o pessoal me mandou foi que às vezes as pessoas estavam usando luzes muito fortes, muito duras. A força não é a questão, muito duras. O que é luz dura e o que é luz rebatida? A luz, quando ela ilumina direto você, ela vem com intensidade. Se ela bate uma superfície e volta, ou se ela bate um filtro que suaviza, ela chega de um aspecto mais interessante. Tá? Então tente deixar a sua luz mais suave possível. Tá bom? Uma luz que não fica muito marcante, muito dura, com sombras muito definidas, que isso vai marcar muita imperfeição na pele. Observa também a questão da posição. Evite o máximo possível a sua iluminação principal, a iluminação frontal, vir de baixo. Essa luz, nós falamos disso também nas aulas, mas eu quero reforçar. Essa é uma das características importantes a serem tratadas. Essa luz que vem de baixo, ela não dá um visual legal. Tá? Ela tem um aspecto utilizado para cenas mais de terror, mais de suspense. Então é legal você considerar essa posição da luz. E também um outro cuidado que eu quero recomendar, que eu vi acontecendo bastante aí nos comentários, naquilo que o pessoal me mandou, é a luz de cima. Tá? A luz que vem aqui e marca o nariz, dá sombra no olho e deixa um brilho enorme na testa. Tá? Então, se você está com dúvida em qual luz usar na sua casa, e você por acaso tem que usar a luz frontal, de cima, a luz de cima, se posicione de uma forma que você não receba essa luz direta. Né? Direta aqui de cima. Ela receba direta no seu rosto e não vindo aqui. Eu acho que a gente pode até fazer uma demonstração, isso não estava programado agora, mas se você consegue, eu vou apagar as luzes aqui. Por que eu estou voltando nesse ponto? Porque é algo que eu vi que aconteceu bastante e as pessoas de fato têm muita dificuldade com isso, tá? Porque eu simplesmente ligo a luz da casa e começo a gravar. Então vamos lá, eu vou apagar a luz que eu tenho de efeito. E essa, por mais que está um pouquinho escuro aí, dá para você perceber, olha só. Essa é a luz que eu estou dizendo que não é legal. É a luz de cima da minha casa, simplesmente. Ela está iluminando muito a minha testa, ela me dá uma sombra no olho e ela ilumina meu nariz apenas. Né? Essa luz nós vamos evitar. Se você só tem essa luz, você vai posicionar o seu rosto de forma que você melhore a forma como essa luz chega até você. Se você chega para trás, ela já começa a melhorar um pouquinho. Ó, eu já me projetei melhor em relação a isso, certo? Agora nós vamos apagar essa luz e eu vou ligar a outra para você ver a diferença. Pode apagar. Primeiro apagou.
E aqui eu tenho uma luz vindo de frente, levemente na lateral, para dar um pouco de volume no meu rosto. É uma luz que eu gosto, você poderia pôr exatamente de frente. Tá? E uma outra questão, as pessoas perguntam muito sobre o ring light. Ah, eu devo comprar um ring light, eu preciso de um ring light, né? O que eu faço? Qual o ring light que eu compro? O ring light é uma luz muito legal, é uma luz que normalmente é suave, depende do modelo do ring light, mas muitos têm um difusor na frente que suaviza a luz. Se for o ponto de LED direto, esse não é suave, tá? Mas o ring light tem um efeito específico, que é o que chama a atenção nele. E às vezes as pessoas não têm nem noção disso. Tá? Como uma luz lateral, ou uma luz de preenchimento, ou uma luz em cima da câmera mais alta, o ring light é como qualquer outra luz. E às vezes ele vai custar 5, 6, 10 vezes mais caro que uma outra luz. O diferencial do ring light é quando você coloca a lente no meio do ring light, né? Ou seja, ele estaria em volta da câmera, e você olhando de frente, olhando direto para a lente da câmera, o olho, o brilho do olho na sua pupila vai ficar redondo. Esse é o efeito do ring light. É especificamente para isso. Você já deve ter vídeos lindos com isso, que dá aqueles raios nos olhos, né, onde o sangue reflete de forma diferente, não fica vermelho com o ring light, porque está bem iluminado, mas dá um efeito muito bacana, a pupila reflete bem essa luz. Né? Quando você eu falei o sangue errado. O sangue, na verdade, é quando dá olho vermelho, que a pupila ela dilata e mostra o sangue que tem lá atrás e dá o olho vermelho. Tá? O ring light não é isso que acontece. O ring light é para dar esse efeito do olho, né, bem definido. É especificamente para isso. Você pode comprar, claro, é muito legal, é muito bonito. Mas usar o ring light, comprar um ring light que é uma luz não tão barata para colocar de lado, bom, às vezes você poderia ter feito um investimento bem mais barato com o mesmo efeito. Tá? Então observe isso. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito de usar o que tem nas mãos. Eu passei um vídeo na internet recentemente que eu fiz com o meu celular na hamburgueria de um amigo. E eu quero te contar um pouquinho de como é que foi essa história. Nós estamos passando por um momento difícil, né? Nós, como mundo, né, e como o Brasil não tem sido diferente em relação a essa questão da saúde, e com lockdown, e as coisas parando e voltando e tudo, muita gente teve que se readequar, né? Teve que se adaptar. E isso aconteceu bastante, praticamente todo mundo, né, teve mudanças no seu comportamento e tudo. E esse amigo meu, ele tem um food truck, muito bom por sinal. E quando já tinha reaberto as coisas, já não estavam mais de lockdown, na hora que acabou um trabalho que eu estava fazendo, eu passei nesse food truck para pegar um lanche e levar para casa. Na hora que eu passei lá, ele estava lá administrando o negócio, eu parei para conversar um pouco com ele enquanto o lanche ficava pronto. No que nós estávamos conversando, eu perguntei para ele, falei assim, e aí cara, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá os negócios? Como é que estão as suas vendas online? Aí ele falou, cara, ainda não tá muito legal, porque o presencial agora diminuiu bastante, né? Nós tínhamos acabado de sair de um lockdown, e o online tá legal, mas não é o suficiente, precisamos melhorar isso. Nós estamos falando sobre o que aqui? Estamos falando sobre imagem de propósito, um propósito também de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas, e um propósito de mostrar esse produto na internet. Esse amigo, que é o Adriano, da Bravos, ele tem um ótimo produto, é indiscutível a qualidade do que ele oferece. Né? Os sanduíches dele são diferenciados, tudo uma questão, né, gourmet no processo, e de fato ele é muito bom no que faz. Mas olha só, se isso não aparece na internet, se isso não é claro para quem está do outro lado da tela, as pessoas não conseguem entender o valor, não conseguem entender o diferencial e às vezes nem chegam até ele. Então você que está aí do outro lado, que está pensando em gravar vídeos, está pensando em fazer fotos, e eu te estimulei essa semana a fazer com o que você tem, você pode sim fazer muita coisa com o que você tem. Você pode fazer algo assim espetacular com o que você tem e alavancar o seu negócio. E eu comecei essa conversa com o Adriano. A gente começou a conversar lá rapidinho, eu falei, cara, por que você não começa a fazer umas fotos diferentes, fazer alguns vídeos assim? E no que eu comecei a conversar, eu já falei assim, não, peraí, arruma uma touca pra mim, por favor. Ele arrumou uma touca, eu falei, posso entrar na cozinha? Ele falou, pode. Aí já
abriram a porta do truck, eu entrei. No que eu entrei no truck, eu tirei o celular do bolso e comecei a conversar com o pessoal, com os dois colaboradores que ele tem lá que trabalham com ele. Falei assim, tá, me fala um pouquinho do processo de vocês. Eles me explicaram, me mostraram algumas coisas. Assim que eles explicaram, foi uma questão de uns 3 minutos de conversa. Eu fiquei mais uns 3 minutos parado, olhando, só olhando para o lado, olhando as coisas, observando. Observando o que tinha, observando o espaço, observando os detalhes. Ele já estava fazendo um outro lanche para quem estava aguardando ali fora. E eu falei, não, beleza então. Então agora nós vamos fazer um vídeo. Tirei o celular do bolso. E eu tenho equipamento profissional. Eu tenho câmeras profissionais, lentes Prime e um monte de coisa. Mas eu tenho um bom celular também. Né? E é o que estava na minha mão. É o que eu tinha nas mãos na hora. O que você tem nas mãos? Né? É essa a pergunta dessa vez. E eu tirei o celular e comecei a dirigir eles. Como eu disse, eu fiquei uns 3 minutos pensando. Naquela hora eu estava fazendo o roteiro na minha mente. Vou fazer isso, daqui eu vou para cá, vou para lá, vou fazer assim, assado e tal. Pensei um pouco e comecei. Faz assim, faz aquilo. Vai tirar o sanduíche da chapa agora? Vai, agora, vai. Vai colocar salada? Então vai. Eu me posicionei, fui dando direções daquilo que estava acontecendo já. Eu só fui escolhendo o ângulo e fazendo de forma, né, dinâmica, algo muito rápido. E eu quero te mostrar agora o resultado. Eu quero te mostrar o que foi feito. Mas antes de eu te mostrar, eu quero te dizer o seguinte. Esse vídeo foi editado no computador, mas ele poderia ter sido 100% editado no celular. Tá? Te falo isso com conhecimento de causa. Eu só fiz no computador porque eu tenho o recurso. Eu tenho o computador, tenho o software de edição, que eu, no caso eu uso o Adobe Premiere. Eu tenho uma assinatura da Adobe. E é mais rápido para mim, um monitor maior, os arquivos, é mais prático para mim. Mas eu provavelmente com de repente 30%, 40% do tempo a mais, eu faria a mesma coisa com o celular. E hoje também nós temos, como eu assino a suíte da Adobe, se você quiser anotar aí, eu uso o Adobe Rush no celular, já editei vídeos lá. Tá? Escreve R-U-S-H, Adobe Rush. No Adobe Rush você consegue editar os vídeos também. Né? E como eu disse, é uma assinatura, né? É uma assinatura mensal que eu pago para ter acesso a todos os programas da Adobe. Mas existem outros programas, estou citando aqui não para fazer propaganda, mas porque as pessoas têm dúvida também, me perguntam o que eu uso. Esses dias eu ouvi falar do KineMaster, ou KineMaster, não sei como se pronuncia, escreve K-I-N-E Master, um programa para celular. Né, também de edição de vídeos, um bom programa também, se eu não me engano também de assinatura, e existem vários outros, né, vários outros. E como eu disse, poderia ter sido 100% editado no celular, mas eu quero que você olhe e observe que, gente, com toda sinceridade, não dá para perceber que foi feito com o celular. A tecnologia está muito avançada, está muito bom. Com o que você tem, você consegue fazer coisas que você não tem nem noção. Eu tenho certeza que tem pessoas com celulares até melhor do que o meu, que nunca espremeram para tirar o caldo lá para ver o que ele oferece. Né? Seu telefone, sua câmera, ela é apenas uma ferramenta. Mas você tem que saber o que você quer alcançar para ver como você vai utilizar esse recurso. Então nós vamos passar o vídeo agora. Você que está no Instagram, eu quero te convidar a ir no YouTube, tá? Porque esse vídeo só vai aparecer para quem está no YouTube. Pela forma como nós estamos conectados aqui, não tem como acompanhá-lo pelo Instagram, tudo bem? Então, se você tiver possibilidade, corre lá no YouTube agora que você vai assistir esse vídeo. Certinho? Vamos lá? Opa! Aham!
Gostou? Espero que sim. Como eu disse, foi feito algo muito rápido na captura das imagens. Provavelmente eu gastei em torno de meia hora para capturar essas imagens. Tá? Entre o processo de criação, entre a hora que eu pensei, comecei a gravar ali. Mas a edição já foi um pouco mais longa. Eu confesso que eu gastei aí um período de aproximadamente 5, 6 horas na edição, até selecionar qual trilha eu ia usar, qual música, né, eu queria usar como base para esse vídeo. Eu assino um banco de imagens para isso, e banco de áudio também, que chama Motion Array. Esse Motion Array, eu pago uma mensalidade e eu tenho acesso a milhares de músicas e algumas coisas que são interessantes na edição do vídeo. E eu também gastei um tempo pegando a logo do Adriano, fui lá no Facebook, salvei a logo dele, selecionando as cenas, montando essa história direitinho. Tá? Eu gastei esse tempo, mas até poderia ter gastado menos. Tá? E algumas pessoas até conseguem fazer em menos, ou dependendo do que é o trabalho, vai gastar mais tempo. A questão não é esse tempo, a questão é o resultado com pouca coisa. Eu tinha um celular nas mãos, foi só isso, nada demais, não tinha um microfone especial para pegar o som do hambúrguer fritando na chapa, não tinha um gimbal, um estabilizador de imagem para fazer uns movimentos fluidos, não tinha luzes. Eu usei a luz do ambiente, não tinha nenhuma luz diferente. Foi simplesmente com o celular. Tá? Como eu disse, eu espero que você tenha gostado do que você viu. Mas isso diz respeito a gente eliminar algumas desculpas. E a gente vê que com o que a gente tem, dá pra gente ir além. Tá? O que foi importante na criação desse vídeo? Bom, eu tenho experiência na área, claro. Né? Então isso conta, sem dúvida. Mas eu fiz tão rápido assim porque eu tenho experiência. Se eu não tivesse experiência, eu teria como ter feito o mesmo resultado. Eu só precisaria de saber aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Isso a gente chama de roteiro também. Tá? Uma pesquisa e roteiro. Então, como que funciona um roteiro? Você vai gravar os seus vídeos, você vai gravar suas lives, você vai transmitir suas lives, você vai fazer suas fotos, você vai fazer a sua comunicação na internet. Você precisa de saber aonde você quer chegar. Você precisa de saber qual resultado você vai alcançar. Você precisa saber a característica do público, a identidade do produto. Por exemplo, nesse caso, a trilha sonora ela tem a ver com o Adriano, com a característica do lugar, do ambiente, do produto dele. Tinha que ser algo para cima, algo agitado, algo rápido, algo dinâmico. É um food truck. E bem plotado, bonitão, né? Cheio, todo moderninho. Então, a identidade não teria nada a ver eu colocar uma música clássica ali. Poderia até fazer, sim, um contrassenso com uma música tranquila, tal. Mas a gente tem que entender isso, né? A linguagem, a identidade. E isso a gente trabalha também, tendo um roteiro, pensando nos detalhes. E vou voltar no exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela também grava reflexões e algumas coisas assim. Ela já gravava em áudio, ela começou a gravar em vídeo agora, né? Então, hoje ela gravou o segundo vídeo dela nesse sentido. E quando a gente vai gravar, a gente tem que saber o que quer falar. Tem duas formas de você fazer isso. Eu estou fazendo isso ao vivo naturalmente, tá? Não estou usando recursos extras para isso. E confesso que eu queria ter preparado melhor essa aula. Foi uma semana de trabalho muito intensa, então eu não pontuei todos os detalhes. Então, às vezes, eu fiquei um pouco perdido no começo. Confesso para vocês, porque foi algo que eu poderia ter me preparado melhor. Tá? A gente tem que aprender com as nossas falhas e reconhecer também isso. Mas o que é a questão? Quando você se prepara, você tem duas formas de trabalhar. Você pode simplesmente pontuar os textos, marcar um roteiro. É igual uma redação, certo? Quando a gente aprende na escola sobre redação, uma redação ela tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma introdução bem feita, tem que ter um desenvolvimento, né, interessante e uma conclusão. Quando você trabalha isso, você consegue alcançar o seu resultado diante do seu público. Você consegue transmitir bem a sua mensagem. Para você transmitir essa mensagem, você tem que
já ter esse roteiro, senão você fica perdido. E você fala daqui, vai dali, começa o assunto e vai aqui e volta. E às vezes no final você falou e não chegou onde você queria em relação ao assunto. A gente faz um roteiro para isso. Existem formas profissionais de fazer um roteiro. E existem roteiros igual para vídeos, filmes, super avançados. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso sobre roteiro para documentários no Canadá. Foi fantástico, aprendi muita coisa legal lá. Te aconselho a querer aprender mais sobre alguns assuntos que você às vezes tem limitação. Tá? Eu quis fazer esse curso porque eu tive uma experiência lá na África também, quando eu voltei na segunda vez em Moçambique para fazer um novo trabalho. Foi algo assim muito forte para mim, porque eu fiz o trabalho uma vez e foi muito bom. Foi uma experiência interessante, eu gostei e tal. Quando me convidaram para ir de novo, anos depois, eu pensei assim, poxa, eu não posso ir fazer mais do mesmo. Eu não posso ir entregar o que eu entreguei anos atrás. Eu tenho que evoluir isso. O que eu vou fazer? E é uma viagem longa, né? Uma viagem muito longa, né? Daqui para Moçambique, no outro continente. E no que a gente estava em viagem, no que eu estava no avião, eu não parava de pensar nisso. Falei assim, gente, o roteiro, eu preciso de criar uma história, como que eu vou fazer? E eu tinha pensado em algumas coisas, já tinha algumas alternativas em mente, mas eu fui pensando, como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Qual vai ser a história que eu vou contar? E eu estava atento a isso, mas eu ainda não tinha história, porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Eu sabia parcialmente porque eu já tinha vivido essa experiência. Mas cada viagem é uma viagem, cada grupo é um grupo diferente, são experiências novas. Então era algo que o roteiro fugia um pouco às minhas mãos. Mas eu queria contar uma história interessante. Então eu cheguei e fiquei atento às histórias, fiquei atento a tudo. É uma viagem que normalmente dura 15 dias. Então eu comecei a observar muitas coisas, prestar atenção em muitas coisas. No meio do processo eu já tinha uma história bem desenhada. E eu precisava de alguns elementos para completar essa história. Então eu precisava de uma experiência de uma família mais completa. E aí eu cheguei até um dos organizadores, lá, o Caio, que ontem estava na nossa live, e falei para ele assim, Caio, eu preciso de uma imagem de uma casa assim, assim, assado, com as pessoas. Não era algo produzido, algo específico, vamos criar e fingir. Não, eu preciso dessa realidade. Quem nós podemos filmar falando sobre isso, fotografar falando sobre isso, mostrando isso. E nessa questão, eu falei assim, então eu preciso de uma casa assim, assim, assado, tal. Aí uma das pessoas que trabalhavam lá na base, onde a gente estava, ela falou assim, olha, tem algumas famílias que vão gostar de participar disso, então você pode escolher um e tal. Eu falei, então eu preciso de uma com essa característica. Aí eles passaram a característica, com tantos filhos e tal. E aí ela falou assim, então nós vamos amanhã cedinho. Né? No que a gente marcou de cedinho, eu saí às 5 da manhã, nós fomos de moto lá, né? Outro contexto, outra realidade. Era uma moto com 3 pessoas, eu, o piloto da moto, a que estava organizando isso, né? Que era a que conhecia todo o pessoal, que fazia o meio de campo ali. Nós 3 numa moto, uma moto antiga, muito simples, tranquilo, todos sem capacete, numa realidade totalmente diferente, andando naquela terra, né? 5 horas da manhã, por mais que lá é calor, nesse horário estava um frio danado. E a gente foi até essa casa e lá eu sabia que tipo de imagem que eu precisava de fazer. E o resultado é que foi um vídeo super legal, uma experiência muito bacana, que eu também gostei muito. Tem lá no meu site, se você quiser conferir, você pode acessar em thiagomesquita.com.br ou no nosso canal no YouTube, aí onde você já está nos assistindo, tem um link que chama Documentários e Expedições. Tá? Nesse link você tem todos esses vídeos com essa característica de expedição que eu fiz. Tá? E foi uma experiência bacana porque eu criei esse roteiro, escrevi essa história e ela foi bem contada e uma história verdadeira, né? Uma história sincera. Participei, tive essa experiência também com o pessoal da Jocum. Eu fiz o primeiro Natal na estrada, foi uma experiência muito legal, uma experiência muito gostosa e rendeu muito, muita imagem bacana, mas também a mesma coisa. Foi algo assim que, quando eu fui chamado a segunda vez, falei, meu Deus, o que eu vou criar de diferente? E aí eu pensei em criar um ponto de vista diferente. A primeira eu fiz na vista de quem estava sendo ajudado, o segundo vídeo eu fiz na vista de quem está ajudando. Tá? E para isso a gente fez um roteiro. Bom, você vai fazer o seu roteiro daquilo que você quer comunicar. No seu roteiro,
você vai desenvolver bem o raciocínio, né? Você vai marcar os tópicos por onde você quer passar. Mas eu quero te dar uma dica especial. Algumas pessoas têm dificuldade de falar de frente às câmeras, e realmente não é uma tarefa fácil, é algo que precisa ser acostumado. Para você falar bem de frente às câmeras, existem ferramentas como o teleprompter. O que é o teleprompter? O teleprompter é aquilo que os jornalistas usam. Você escreve o texto e você vai ler olhando para a câmera, lendo na tela do seu celular mesmo, ou existe o teleprompter para câmeras, né, essas câmeras que você vai instalar aí, como é que eu estou usando aqui na frente, câmeras profissionais, avançadas e tal. E o texto vai passando. Hoje um teleprompter é barato, não é caro, você encontra na internet muito fácil. Tá? Mas para você que está fazendo no celular, existem aplicativos fantásticos de teleprompter, muitos gratuitos. Eu, por questões de recursos disponíveis no aplicativo, eu acabei comprando um que chama Nano Teleprompter. Gosto muito dele, foi barato, se eu não me engano, na casa aí dos 15, 16 reais. Vale a pena comprar, mas tem a versão gratuita também dele, como eu disse, tá? E olha só, alguns vídeos que são muito técnicos, vídeos que são muito com tempo determinado, você tem que falar todo esse conteúdo em 2 minutos. Poxa, você às vezes tenta uma vez, errou, tenta 2 vezes, errou, tenta 3 vezes, não passou o tempo, tenta outra vez, esqueceu um ponto. O teleprompter é fantástico para isso. Só que você tem que escrever como você fala. Você vai digitar o texto como se você estivesse falando mesmo, tá? E como você usa no seu telefone, eu até recomendo que você de fato faça isso. Eu gravo o texto. Quando você ativa o microfone do seu telefone, você faz com que a fala seja convertida em texto. E aí você vai falando o texto ali, edita depois algum ponto e dá o play e é só gravar. É muito bom, vale a pena, anota essa dica aí, utilizar um teleprompter no celular, né? Ajuda bastante para gravar vídeos curtos e vídeos com recados muito técnicos, muito densos, muito cheios de informações, tá bom? Bom, o principal dessa aula de hoje, que eu queria transmitir, é essa questão. Primeiro, o propósito, como você alinhar o propósito ao que você faz, comunicando bem com o seu público, tá? Como que você vai fazer essa ligação de falar algo que você aprende a gostar, juntando as suas experiências, não necessariamente só do que você gosta. Às vezes você tem que falar de algo que você não gosta tanto, você vai estudar e falar sobre aquilo. Mas de algo que tenha a ver com você, algo que para você faça sentido e tenha propósito. Eu quero te encorajar a participar de experiências como essa que eu participei, de Missão África, Missão Amazonas e trabalhos voluntários, seja na sua localidade, seja fora, seja em outras cidades, seja em outros países até. Te recomendo, são experiências que trazem muito crescimento, tá? E o principal também é você organizar a ideia do seu vídeo. Organiza os tópicos que você precisa de falar, organiza todos os pontos certinhos e organiza o texto, se ele for denso, como eu disse, num teleprompter, tá? Cuide disso, que você vai ter bons resultados nos seus vídeos. Bom, essa semana foi muito interessante, foi muito gratificante para mim. Eu aprendi, acho que tanto quanto vocês, né? Aprendi de forma diferente outras coisas, enquanto eu ensinava a respeito de fotografia, enquanto eu explicava a respeito de vídeo e alguns detalhes de cena, eu aprendia sobre muitas outras coisas, como sobre gravar cursos, sobre transmissão, sobre muitos detalhes técnicos, né? Então, para mim também foi um grande aprendizado. Fiquei muito feliz de participar disso com vocês. De fato, foi assim, fantástico ver o resultado das participações. Tá? Se você gostou, escreve aí, faz seu comentário. Para mim é importante saber, né, o que você achou. Nós temos um link também de uma avaliação. Né? Eu fico muito feliz se você puder participar dessa avaliação, colocar o seu comentário, falar o que você achou, se você gostou, se não gostou, por que não gostou. Não fique constrangido de falar o que não gostou. Seja sincero, eu preciso de saber para que eu melhore, né, nos próximos trabalhos. E eu quero também deixar aqui o recado de que eu também dou cursos de fotografia nos aspectos mais técnicos da câmera. Então, nós gravamos já desses cursos que eu sempre dou, como eu disse, anualmente, nós gravamos já as aulas.
falando sobre velocidade, ISO, abertura, alguns outros detalhes de iluminação, com mais exemplos práticos. Falo muito sobre enquadramento e composição. Composição é algo que me fascina muito, sou apaixonado em relação à composição de fotografia e vídeo, né? Falo um pouco sobre isso também. E alguns detalhes mais técnicos. Se você tem interesse, fica atento, né? No domingo nós vamos liberar um link para que você conheça mais sobre essa aula e você possa participar disso conosco. Vamos ter aulas presenciais à distância, não é presencial, desculpa. Nós vamos ter aulas ao vivo com interação, né? Via Zoom, e você vai poder trocar ideia comigo sobre suas dúvidas, suas dificuldades. Nós vamos conversar melhor, né? Acho que vai ser também bem intenso o aprendizado. E essa semana que nós fizemos também vai estar disponível nesse curso, tá? Além de muito mais conteúdo. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais na fotografia, no vídeo, nas suas lives, nos conteúdos que você gera profissionalmente ou vai começar a gerar agora nas suas redes sociais e você quer crescer nisso, fica atento a esse curso, vai ser muito bom, está sendo preparado com muito carinho, já está 70% pronto e eu só não vou dizer que está 100% pronto, porque o que resta fazer, eu vou completar com o seu comentário, com aquilo que você quer aprender, com aquilo que você achou que é a sua limitação. Tá? Eu já tenho aulas gravadas, mas o que vai ser ao vivo, o que vai ser de participação, de interação, vai ser direto com aquilo que é a necessidade das pessoas hoje. Por isso que esse comentário seu é tão importante, para que essa aula tenha tudo a ver com aquilo que você precisa de aprender, tá bom? Quero agradecer, né, você que ficou até aí, até o fim dessa aula, dessa live. Quero te pedir desculpa às vezes, porque eu sinceramente fiquei um pouco tenso, um pouco nervoso. Estou aprendendo, como eu disse, né? Mas foi feito com muito carinho e de coração. E eu acho que tem um aviso aqui da nossa equipe técnica. Tem uma pergunta. Vamos ler essa pergunta agora. Bom, ó. Pergunta da Deise Magalhães. A Deise de Boston. De Boston. Agradece as pessoas que estavam... Não é a Deise que perguntou? Não. Ah, tá. Agradece as pessoas. Nós estamos agradecendo. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo essa aula, a live, vocês que estão fora do país, vocês que estão no país, espalhado aí pelo Brasil, tem gente assistindo, né? Temos gente de Goiânia, temos gente do Sertão, temos gente da Paraíba, temos gente de Moçambique, tem uma galera lá firme, ligada na gente, tem o fuso horário lá, o pessoal se esforçou para assistir. Temos a Deise de Boston e outras pessoas também dos Estados Unidos, mas nós temos uma pergunta aqui também, não tem, meu amor? Tem. A Ana Borges mandou uma pergunta. Ó, o aplicativo gratuito. como chama o aplicativo que eu disse que uso para editar os vídeos, tá? Eu, particularmente, uso o Adobe Rush. Esse é pago e tem assinatura, tá? Existe o KineMaster, como eu disse. Esse eu creio que também tem uma assinatura. Mas é o seguinte, você vai encontrar muitos aplicativos de vídeos excelentes e gratuitos, que às vezes vão deixar logomarca, tá? Eu lembro que outra vez eu baixei um no tablet para meus filhos poderem brincar com isso, e era um que chamava Video Show, foi bem legal, tem outros também. No geral, eles vão deixar logo, tá? Quando ele é grátis, para a forma de divulgar o programa. Para você tirar as propagandas, você acaba tendo que pagar, tá? Mas interessante é que todos têm a mesma linha de raciocínio. A grande maioria dos aplicativos, se você aprende a editar num aplicativo, você vai conseguir editar no outro. Eu quero te dar uma dica, ao invés de só citar o nome do aplicativo, eu quero te dar uma dica de como que eu encontro aplicativos quando eu preciso de algo. Tá? Você vai na loja do seu telefone, seja Android, seja iOS, e você vai pesquisar o tema do aplicativo. Por exemplo, editor de vídeo. Vai aparecer uma infinidade de opções. As primeiras opções, normalmente, são as mais avaliadas, as mais conceituadas no próprio aplicativo, né? Na própria plataforma de vendas. Então, já são os melhores. E você vai ler os comentários. Tem comentários ruins e comentários bons, tá? Ele vai fazer uma média. E você vai avaliar se tem
muitos comentários ruins e se aqueles comentários ruins são coerentes. Se eles são ruins, e são muitos, e de instabilidade, de travamento, às vezes de insegurança, eu nem instalo. Agora, se eles têm lá 4 ou 5 estrelas e as qualificações são boas e ele foi baixado por milhares, centenas de pessoas, eu já experimento o aplicativo. Tá? Então, eu cheguei a mostrar numa das aulas... Ah, não, desculpa, essa aula eu gravei para o curso, mas eu vou até abrir aqui. Se eu apertar um botão, será que eu vou cancelar a live? Acho que não, né? Eu posso mexer no meu telefone com a live do Instagram aberta? Não. Bom, eu corro o risco de derrubar o pessoal do Instagram se eu fizer isso. Eu ia te mostrar o nome dos meus aplicativos. Vou arriscar. Pessoal do Instagram, me perdoe se cair, foi por esse motivo. Vou arriscar e mostrar meu telefone. Olha só, estou aqui na aba de aplicativos. Eu usei já InShot para edição de artes, PixArt para edição de artes, Canva e SparkPost, esses todos para edição de artes. Para teleprompter, já usei Oratory, Video Teleprompter, Elegante Teleprompter e Nano Teleprompter. É o que eu acabei comprando. Para edição de vídeo, eu uso o Rush, como eu disse. Ah, nossa live continua ativa aqui, olha que legal. E no tablet, para os meus filhos, eu também baixei bastantes aplicativos. Meu filho acabou de gritar aqui, Video Show é o que ele gosta de usar. Desbloquear. Tem uma aba aqui, eu vou mostrar para vocês a tela. Olha só. Essa tela aqui é uma tela que eu criei para os meus filhos. Olha os aplicativos. Primeiro eu estou mostrando para o pessoal do Instagram. E agora para o pessoal que está em casa. Eu vou citar o nome dos aplicativos. Essa tela aqui só tem aplicativos de produtividade nessa área de fotos e vídeos. Então, o primeiro que está aqui, KineMaster. Escreve K-I-N-E Master. Power Director é outro. Eu cheguei a fazer um videozinho usando esse Power Director. Foi o primeiro que eu fiz utilizando o celular, um outro celular que eu tinha. Também achei legal. Video Show é o que o meu filho mais gosta de usar. Tá? Video Show. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, mostrar um pouquinho de lado para não dar reflexo. Esses de cima aqui. Para quem está no Instagram. E no celular eu vou mostrar mais perto e vou mexer no foco para você conseguir ver. Para quem está no YouTube. Olha só. Então aqui respondendo a sua pergunta. Opa. Ó. Esses primeiros aplicativos, os aplicativos na lateral aqui são os de vídeo. E esses que estão na lateral, nessa lateral aqui, ó, nessa lateral aqui, eu acabei de abrir um aplicativo sem querer, são todos gratuitos. Eu uso a versão gratuita deles, não uso a versão paga. Todos esses que estão desse lado aqui são os gratuitos, tá? Vou falar mais nomes. Video Show, Bicut, voltar ao foco. Mais um pouquinho. Mago Vídeo, Univídeo, Funimate e InShot. Esses foi o que eu testei para os meus filhos. Todos esses eu instalei, testei e deixei que eles escolhessem. Tá? Por que eu tenho tanto de aplicativo de edição de vídeo? Como eu disse, isso aqui tudo praticamente só de edição de vídeo. Porque os meus filhos também estão querendo gravar vídeos e tal. E aí eu dei essa oportunidade para eles e falei, mas vocês mesmos vão editar, vocês vão fazer tudo. Eu não vou fazer para vocês para que vocês desenvolvam essa habilidade. Podem tirar dúvidas comigo, podem pegar dicas, mas é vocês que vão fazer. E aí eu peguei esses aplicativos gratuitos para eles. Abri todos, testei todos e vi os que davam certo. Alguns eu achei mais complicados, não instalei, desinstalei até. E deixei, falei, então vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu particularmente uso o Rush, que é esse aqui que vocês viram, tá?
O Adobe Clip era a versão anterior ao Rush, que é uma versão do Premiere para celular, mas o Rush é bem melhor. E aqui tem Photoshop, Spark Post, coisas assim, tá? Tem esse ASR, que é esse vermelhinho aqui embaixo, para quem está no Instagram aqui, que é um gravador de voz. Excelente, um programa de edição de áudio, de gravação de áudio muito bom. Espero ter te ajudado. Mais alguma pergunta? Não? Tá? Espero ter te ajudado. Fico muito feliz de você que participou até aqui. Não deixe de assistir as aulas para trás e não deixe de rever também para lembrar e gravar esses conceitos, fazer suas anotações. Até domingo elas estão disponíveis no ar, todas elas. Depois de domingo elas vão ser adicionadas a uma grade de um curso mais extenso, mais aprofundado, né? Um curso mais avançado de fotografia que vai estar disponível no link também. Você fica à vontade para participar disso, vai ser uma turma muito legal. Como eu disse, que eu quero interagir de forma diferente, quero participar com você junto no reuniões de Zoom, né? E além das aulas que nós já temos gravadas, tá? E vai ser muito conteúdo legal, muita coisa boa. Quero te agradecer, você que está no Instagram até aqui e ficou com a gente até o fim, tá? Você me desculpe de não estar fazendo isso olhando para você. Como eu disse, nós preparamos esse material voltado para o YouTube, no sentido daquilo que a gente preparou, tinha um vídeo de interação e tal, mas obrigado você que nos assistiu até o fim, que participou, espero que tenha sido também uma experiência boa, e você que está aí no YouTube, não deixa de se inscrever, não deixa de seguir a gente para ficar acompanhando os conteúdos. Foi muito bom, estou muito feliz, é muito desafiador, tá? Eu assim, aprendi a respeitar mais quem gera conteúdo, porque às vezes a gente fica tendo opiniões, né? Ah, não, agora todo mundo quer gravar vídeo. Gente, é um desafio. É um desafio. Né? É um desafio que a gente tem que assumir, que a gente tem que enfrentar e desenvolver. Muito obrigado mesmo. Não deixe de se inscrever, faça seus comentários. Eu quero saber. Deixe a sua avaliação. Por favor, preencha essa avaliação para mim. Eu quero entender aonde melhorar e entender o que você precisa de aprender mais para ser mais direto, né, nas próximas aulas. E nós vamos continuar esse movimento, tá, de imagem de propósito. Se você for fazer alguns exercícios, não deixe de marcar a hashtag imagem de propósito. E lá no Instagram também, segue a gente, @Thiago Mesquita.